Agora vindo para o Excel e começando efetivamente o nosso conteúdo. Essa aqui é a cara do Excel, é o ambiente dele. E como é que funcionam as coisas aqui dentro? A gente vai dar um breve apanhado geral e ao longo do curso a gente vai detalhando todas as ferramentas. Beleza, se você reparar, quando você clica em algum lugar aqui, você está selecionando uma célula. Essa célula tem um nome. O nome dessa que eu selecionei aqui é célula D4. Isso porque a linha 4 está marcada e a coluna D. Você pode reparar que às vezes o meu Excel tem uma cara, digamos assim, um pouquinho mais estilizada ou um pouquinho menos estilizada do seu. Depende da versão do Excel que você está usando, mas como eu falei, não vai fazer diferença para o curso. Se você tiver uma versão de 2007 para frente, você vai conseguir seguir o curso numa boa. Se alguma coisa você não encontrar, deixa na dúvida que a gente ajuda na sua versão específica do Excel, que eu e minha equipe somos treinados em todas as versões. Beleza, aí repara o seguinte, aqui dentro desse ambiente tem alguns nomes que a gente utiliza normalmente para facilitar. E são nomes que, por exemplo, se você for pesquisar alguma dúvida no Google ou alguma coisa assim, você vai encontrar esses nomes lá, então é legal que você entenda. O primeiro são as abas. Então se você reparar aqui embaixo, esse Plan 1 é uma aba, que o Excel também chama de planilha. Então o que o Excel chama de planilha é uma dessas abinhas que tem aqui embaixo. Se eu clicar no mais, ele vai adicionando outras abas aqui dentro. Então tem a planilha 4, a planilha 3, a planilha 2 e a planilha 1. E assim vai. Já do lado direito dessa barra inferior, você tem o zoom. Você pode aumentar o zoom da sua planilha, clicando aqui nesse maisinho, e você pode diminuir o zoom também. Você tem aqui do lado alguns modos de exibição. Então repara, eu posso clicar aqui nesse modo que ele chama de layout da página, que fica esse negócio meio esquisitão, nesse outro modo aqui de quebra de página, ou então no modo tradicional, que é esse primeiro, que é o que normalmente a gente vai seguir e que na prática você vai mais usar. Beleza. Aqui nessa parte superior a gente tem várias coisas. Essas letrinhas e os números que aparecem aqui a gente chama de títulos. Então sempre que você vê assim, quero exibir ou ocultar títulos, é exibir ou ocultar as letras das colunas e os números das linhas. Logo aqui em cima você tem a sua barra de fórmulas. A barra de fórmulas é onde você pode escrever dentro do Excel. Você pode construir uma fórmula ali dentro, ou mudar o valor de uma célula, que é algo que a gente vai trabalhar melhor na próxima aula. E aqui logo mais acima você tem o que a gente chama de barra de ferramentas. É aqui que estão todas as funcionalidades do Excel. Então na página inicial eu tenho ferramentas de formatação, então por exemplo, copiar e colar, mudar a cor de uma célula, mudar a letra, mudar a fonte, alinhar isso, fazer a formatação de número, que é algo que a gente vai trabalhar na próxima aula também, inserir, excluir linha ou coluna. Como eu falei, só estou dando um apanhado geral, porque nas próximas aulas a gente vai entrar a fundo em cada uma dessas ferramentas, que é isso que a gente vai fazer ao longo do curso. Na guia inserir, você pode colocar coisas novas na sua planilha, então uma tabela dinâmica, que é algo mais avançado, um gráfico, uma linha, uma segmentação de dados e assim vai. Na guia layout da página é onde você mexe a parte de impressão. Eu estou passando cada uma dessas guias porque quando você for usar uma ferramenta é bom você ter noção mais ou menos do que tem em cada uma delas, para você procurar a ferramenta no local correto. É a maneira, digamos assim, mais rápida de você saber onde você tem que acessar para usar uma ferramenta. Então aqui, toda a configuração de impressão do seu Excel, você vai mexer aqui nessa layout da página. Na guia fórmulas, você pode consultar fórmulas. Pô, João, estou querendo usar uma fórmula de texto, mas eu não lembro bem o nome dela. Pô, vem aqui na guia fórmulas e clica no botão texto. E aí procura aqui e vê se você lembra o nome dela. Você aqui também vai ter a opção de gerenciar nomes, que é algo que a gente vai ver mais pra frente. Na guia dados, você vai trabalhar bastante com filtro, com a parte de classificação, que é colocar em ordem alfabética, ou então em ordem decrescente. Você vai poder fazer preenchimento relâmpago, remover duplicatas, são umas ferramentas bem interessantes. Na guia de revisão, você vai poder fazer revisão ortográfica, colocar algum comentário e proteger o seu arquivo. Aí repara que tem dois botões aqui, um proteger planilha. Lembra, planilha é uma aba dessas aqui, então seria você colocar uma senha para o cara não conseguir editar essa aba específica, ou então proteger pasta de trabalho. O que é essa pasta de trabalho? Pasta de trabalho é o arquivo em Excel em si, então você acostuma com esses nomes. Planilha é uma aba e pasta de trabalho é um arquivo em Excel, beleza? Aqui na minha guia exibição, você pode mudar algumas exibições da sua planilha, mudar o zoom, tirar a barra de fórmula, tirar os títulos, as linhas de grade e assim vai. E você tem algumas outras guias que você pode habilitar, que no meu aqui já estão habilitadas, desenvolvedor e essas outras duas aqui do lado, mas que no seu não necessariamente você já vai ter habilitadas elas. Não se preocupa, a gente não vai mexer com elas agora, elas são mais avançadas e lá para o final do curso. Quando a gente chega lá, a gente fala delas mais a fundo, beleza? Então vamos agora para aprender a mexer trabalhar com dados dentro do Excel. Agora vamos trabalhar com a parte de inserir dados e formatar dentro do Excel. Eu vou chegar em uma célula qualquer aqui, por exemplo, na célula C3 e selecionar clicando com o mouse dentro dela. Repara que eu estou usando um arquivo em branco, então é só você abrir um arquivo do seu Excel e começar a trabalhar seguindo a aula. E aqui eu vou escrever, por exemplo, o número 12.
Repare que quando você escreve um número dentro do Excel, automaticamente ele alinha à direita da célula. Obviamente, você vai poder mexer isso nessa parte de alinhamento, que é um negócio que a gente vai trabalhar também. Então, por exemplo, eu posso alinhar ele à direita, alinhar à esquerda, alinhar ao meio. Mas, digamos assim, o padrão do Excel é alinhar os números à direita. E repara só, se eu chegar em uma outra célula aqui e escrever, por exemplo, lira, quando eu der Enter, ele vai alinhar à esquerda. Então, textos ficam alinhados à esquerda e números alinhados à direita. É até bom para você ter noção de quando você escrever alguma coisa dentro do Excel, se ele está reconhecendo aquilo como um número ou como um texto. Beleza. Você vai poder mudar essa formatação. Se vai ser um número, um texto, uma moeda, uma porcentagem, uma data e assim vai. E é isso que a gente vai mexer agora. Então repara, esse número 12 que eu coloquei aqui, ele a princípio está com formato geral. É só você olhar na sua guia página inicial ou início, né, dependendo da sua versão do Excel, e reparar que aqui está escrito geral. Se eu clicar nessa setinha aqui, você vai ver que você tem várias opções e eu vou mostrar cada uma delas. Então eu vou chegar aqui embaixo e escrever o mesmo número 12, e agora eu vou selecionar essa célula C4, onde eu escrevi de novo o número 12, e mudar o formato dela para número. Então qual é a diferença? A diferença é que o formato de número vai colocar duas casas decimais automaticamente ali dentro. Se seu Excel, às vezes, tiver, digamos assim, uma língua diferente, tiver em inglês, ou seu computador em inglês, ele pode acabar separando com um ponto ao invés de uma vírgula. É só você acompanhar, não tem muito como mudar isso. Para mudar, você tem que mudar a língua do seu Excel ou do seu computador. E seguir basicamente o modelo do seu. Então, se o meu ele separa a casa decimal com vírgula. Se no seu ele separar com ponto, sempre que você quiser escrever uma casa decimal, você bota um ponto ao invés de uma vírgula. Beleza? Você poderia também, por exemplo, escrever aqui do lado 12,3. E ele já vai entender automaticamente esse cara com o formato com casa decimal. Repara que ele continua mostrando no geral. Se eu mudasse ele para número, ele acrescenta mais uma casa decimal, porque esse é o formato que ele chama de número. Beleza, vamos para o próximo. Eu vou chegar aqui agora e mostrar a nossa terceira opção aqui dentro, que é o formato de moeda. Então eu vou chegar, escrever aqui o número 12, selecionar essa célula e colocar ela em formato de moeda. É só mudar aqui e clicar em moeda. Repara, no meu computador, o formato de moeda padrão, porque eu comprei ele aqui no Brasil, ele é R cifrão e aí o 12 com duas casas decimais. Então só para a gente entender, eu escrevi aqui do lado geral, número, para a gente se lembrar, e aqui embaixo moeda. Beleza? Repara o seguinte, se eu clicar nessa célula C5 que eu coloquei em formato de moeda e deletar, apertar o delete do teclado, ele continua com formato de moeda, ele não muda isso para você. Então, por exemplo, se eu digitasse agora o número 1, quando eu der Enter, ele automaticamente já aplica o formato de moeda. Isso porque você já tinha formatado aquela célula. Obviamente você poderia voltar e mudar isso para outro formato, mas não é o nosso objetivo agora. Tem um procedimento que eu quero chamar a atenção. Muitas pessoas chegam em uma célula qualquer do Excel, por exemplo aqui do lado, e escrevem assim, R cifrão 12. E aí dão Enter. Repare que nesse caso funcionou e ele automaticamente reconheceu como moeda, mas eu não te aconselho a fazer isso, digamos assim, essa formatação escrevendo R cifrão. Por quê? Por exemplo, vou chegar aqui do lado e botar só o cifrão e colocar 12. Quando eu der Enter, repara, ele formatou esse cara à esquerda da célula. Então ele reconheceu ele como um texto. Tanto que se eu chegar nessa caixinha agora aqui da página inicial, ó, todas as opções estão com um cifrão na frente, até a porcentagem está cifrão 12, que não faz sentido nenhum. Então ele está reconhecendo esse cara como texto. Então para evitar esse tipo de coisa, João, eu queria dizer na verdade dólar. Ele não me deixou dizer dólar porque eu tentei escrever dentro da célula. Você não faria assim. Você escreveria o 12 dentro da célula mesmo. E aí, uma formatação que a gente vai trabalhar melhor também mais à frente vai ser justamente essa. Ó. Nesse botãozinho aqui de formato de moeda, ou formato contábil nesse caso, você pode escolher aqui o inglês dos Estados Unidos e aí ele vai colocar sim o dólar, beleza? Mas você não consegue fazer isso escrevendo o símbolo de R cifrão, beleza? Então, vamos agora para a próxima informação aqui. Ó. A nossa próxima formatação que ele vai pedir para a gente é justamente o formato contábil. Então, eu vou chegar aqui embaixo e botar 12, escrever do lado aqui, ó, contábil. E agora eu vou pegar no formato 12 e mudar ele para o contábil. Repara, qual é a grande diferença entre o contábil e o moeda? Bom, se você reparar, o contábil, o R cifrão fica alinhado à esquerda da célula e no moeda o R cifrão fica do lado colado do número. É só essa grande diferença, na prática não é tanta coisa, é mais visualização mesmo do seu arquivo. Próximo formato que ele tem aqui disponível para a gente é o formato de data. Você tem data abreviada e data completa. Então, por exemplo, eu vou chegar aqui numa célula qualquer e vou colocar assim, ó, o dia 1º de janeiro de 2019. Beleza. Agora aqui, dia 1º de janeiro de 2019. Esse formato é um formato de data abreviada. Se eu quisesse, eu poderia chegar
e mudar ele para o formato de data completa. Aí ele vai botar terça-feira, dia 1º de janeiro, por extenso, de 2019, beleza? Então, são as duas grandes opções de data que você tem. Tem outras que a gente vai trabalhar mais à frente também. Beleza. Próxima opção de formatação que ele tem aqui, ó, formato de hora. Então, eu vou chegar aqui, por exemplo, para colocar o formato de hora, você tem que usar os dois pontos. Então, eu vou botar assim, ó, botar 12 horas, ou seja, meio-dia e meia, 12 horas e 30 minutos. Quando eu der Enter, ele automaticamente já reconheceu com o formato de hora, que é justamente essa opção aqui, ó. Quando você seleciona o formato de hora, ele mostra inclusive os segundos para você. É o padrão do Excel. Beleza. Próxima formatação que a gente tem aqui dentro é a formatação de porcentagem. A fração e o científico são mais específicos e, enfim, tem a formato de texto também, então a gente não vai trabalhar muito com eles aqui agora. Quando a gente precisar, a gente vai usar eles mais a fundo. Mas a porcentagem que eu queria chamar a atenção é a seguinte: tem muita gente que às vezes chega aqui e bota assim 10 e aí muda para formato de porcentagem, que você pode mudar tanto por essa caixinha quanto por esse botãozinho com símbolo de porcentagem. E aí ele fica lá 1000%. Aí você fica na dúvida, pô, eu botei 10, por que ele está botando 1000%? Se eu tivesse botado o número 3 aqui, ele teria colocado 3000%. Então, por exemplo, chegar do lado aqui e botar, ó, 3000% não, 300%. Peguei o 3, botei aqui em porcentagem, 300%. Isso por quê? Porque 100% é igual a 1, na verdade, né? Então, se eu quiser, por exemplo, 10%, o que eu tenho que fazer, na verdade? Voltar essas duas células aqui primeiro para o formato geral. Então, selecionei as duas e coloquei elas no formato geral. E aí, depois que elas estão no formato geral, eu vou colocar aqui o número 0,1. O número 0,1 em porcentagem representa 10%. Então, quando eu clicar aqui, ele representa 10%. Beleza? Então, lembre sempre disso quando você estiver trabalhando com porcentagem. A única diferença é o seguinte: se eu já tenho uma célula formatada como porcentagem, repara, estou na D9, já formatei ela como porcentagem. Agora, quando eu digitar o 9, ele já vai aparecer o porcento do lado, tá vendo? E aí, quando você der Enter, ele vai entender sim como 9%. Então, toma muito cuidado com essa diferenciação. Esse cara aqui é o porcentagem. E só vou aumentar aqui o tamanho da coluna, levando o mouse entre a B e a C, clica com o botão esquerdo e aumenta só para você poder visualizar melhor. Beleza? Então essas aqui são as principais formas de inserir informação dentro do Excel e mudar o formato de como ele aparece essa informação para mim. Beleza? Ao longo do curso a gente vai ver outras variações, mas se você entender isso daqui bem, a maioria dos casos você já vai conseguir matar de primeira. Vamos lá para a próxima aula. Agora a gente vai trabalhar com as planilhas dentro do Excel. Lembrando, o que é uma planilha? Uma planilha é uma aba específica. Eu estou com um arquivo em branco novamente, então é só você abrir um arquivo do zero dentro do seu Excel. E aí, se você reparar aqui dentro, a princípio eu tenho uma aba. Clicando no maisinho, mais uma aba, clicando de novo, 3 abas. Dependendo da sua versão, ele abre o arquivo em Excel com 2 abas, com 3 abas, com uma aba só. Não faz diferença. Eu vou adicionar algumas aqui, eu vou adicionar várias. Repara que ele vai sempre criando uma sequência com nomes diferentes. Isso porque o Excel não deixa você ter 2 abas com o mesmo nome. Então, por exemplo, se eu tentasse chegar nessa Plan 2 aqui e desse um duplo clique nela para mudar o nome dela e mudasse ela para Plan 1, quando você der Enter, o Excel vai dizer que esse nome já foi usado e não vai te permitir usar ele de novo. Beleza. Então, eu vou chegar aqui e vou chamar essa aba, por exemplo, de Menu. E aí dei Enter. Pronto, ela se chama Menu. O menu normalmente é a primeira aba do seu arquivo. Então, um dos procedimentos que a gente quer fazer é movimentar uma aba. Aí repara, você tem algumas formas de fazer isso. A primeira, vem com o seu mouse em cima da aba que você quer movimentar, clica com o botão esquerdo e arrasta para onde você quiser. Ó, repara, ele vai mostrando com a setinha preta onde você vai colocar. Então botei aqui ó, antes da Plan 1, pronto. Menu se tornou minha primeira aba. Essa é, digamos assim, a primeira maneira. A segunda maneira é você clicar com o botão direito do mouse e vir na opção mover ou copiar. Repara que eu cliquei com o botão direito em cima do nome da aba que eu quero movimentar. E é assim que você tem que fazer. Então agora clicando em mover ou copiar, você pode escolher aqui, ó, depois de qual, antes de qual aba, na verdade, ele vai aparecer. Pô, antes da aba Plan 8. Quando eu der OK, repara, ele saiu lá do início e foi para antes da Plan 8. Se eu quiser mudar agora, jogo de novo lá para o início. Beleza? Bom, então essas são, digamos assim, as primeiras movimentações que a gente faz com as abas. Agora, da mesma forma que você pode inserir uma aba clicando nesse maisinho, você pode inserir também no botão direito. Não sei se você reparou, mas quando eu cliquei no botão direito apareceram várias opções. Vamos passar por elas agora. Você tem essa opção de inserir. Quando você clicar aqui, ele vai te dar a opção de inserir uma nova planilha. Tem várias coisas aqui dentro, digamos assim, vários padrões de planilha já criados no Excel, mas normalmente a gente vai colocar ou uma planilha ou então um gráfico. Se você colocar uma planilha e der OK, ele vai inserir uma nova aba. Repara lá, Plan 9, inseriu. Se você clicar agora com o botão direito e vier inserir de novo e escolher a opção gráfico, ele vai inserir uma aba que é só um gráfico dentro daquela aba, só tem isso dentro dela. Beleza, isso aqui é uma ferramenta que obviamente a gente vai trabalhar lá quando a gente for falar de gráfico. Então agora o que eu vou fazer, eu vou excluir essa aba. Como que eu faço isso?
Botão direito do mouse no nome dela e na segunda opção, excluir. Aí ele vai te dar só um aviso, que é o seguinte, olha, você não vai poder desfazer isso, ou seja, não vai adiantar apertar Ctrl Z ou clicar no desfazer lá em cima, que ele não consegue voltar com essa aba. Então, beleza, não tem nada nela, posso excluir mesmo. E agora vamos seguir para os outros procedimentos lá do botão direito. Um deles é o próprio renomear, que é a mesma coisa que dá aquele duplo clique, então você vai poder mudar o nome da aba, beleza? E outros que você vai poder fazer aqui dentro que são interessantes é proteção de planilha, que é um negócio que a gente vai ver mais pra frente, e a cor da guia que também é interessante. Por exemplo, eu quero que as primeiras abas do meu arquivo sejam vermelhas. Então vem aqui no menu, pinto ela de vermelho, então a aba menu eu vou deixar vermelha, a aba Plan 9 aqui também eu vou pintar ela de vermelho, a aba Plan 1 também vou pintar ela de vermelho, e assim vai. Beleza? E aí, em alguns momentos, e a gente vai ver isso ao longo do curso que a gente vai fazer isso também, você pode querer ter aquela aba no seu arquivo, mas eu não quero nem inserir uma nova, nem excluir. Eu quero ter ela no arquivo, eu só não quero que ela apareça para mim. Isso se chama ocultar. Para ocultar uma aba, mesmo procedimento, botão direito em cima dela, vem na opção ocultar, aí ele esconde. Se você tiver uma aba oculta, é só clicar com o botão direito em qualquer aba, que a opção de reexibir já vai estar habilitada. E aí, clicando em reexibir, ele vai mostrar lá, Plan 9, que é aquela aba que você selecionou, que você ocultou, na verdade. Selecionando ela, apertando no OK, ela volta da onde você tinha ocultado ela. Bom, alguns outros procedimentos aqui, digamos, mais interessantes também sobre arquivo. Eu estou adicionando várias abas aqui, se você reparar, só para ter muita aba no meu arquivo. E aí, se você reparar, eu não consigo ver todas elas. E o segredo é, se você quer navegar entre elas, tem essas setinhas verdes aqui do lado. Ele vai andando nas abas para a direita e andando nas abas para a esquerda. Se você quiser ir para a última aba, é só pressionar o Ctrl do teclado e a setinha para a direita. Se quiser voltar para a primeira aba, Ctrl do teclado e setinha para a esquerda. Repara que ele não seleciona a aba, ele só mostra a última aba e mostra a primeira. Então, Ctrl na setinha para a direita. Repara que eu estou clicando na setinha para a direita, não é apertar a seta para a direita no seu teclado, não. É Ctrl e clicar nessa setinha verde aqui. Ele mostra lá a Plan 8, que é a última aba, eu posso selecionar ela. Ctrl na setinha para a esquerda, ele mostra o menu. Você poderia também clicar com o botão direito do mouse sobre essas setinhas, que ele vai mostrar todas as abas que você tem no arquivo. Obviamente, assim, eu estou falando várias formas de você fazer, às vezes, o mesmo procedimento e vários atalhos aqui dentro. Você não é obrigado a decorar isso tudo de uma vez. É bom que você aprenda a trabalhar com um ou outro para você saber quando você precisar usar. Bom, um último detalhe aqui dentro. Algumas vezes, por exemplo, nessa aba menu, eu posso ter várias informações escritas nelas e eu quero copiar essa aba menu para outro lugar. Então, por exemplo, eu vou escrever aqui, essa é minha aba menu. Beleza. Eu posso agora querer copiar essa aba para ter todas as informações dentro dela duplicadas. Como que eu faço isso? Duas formas. Primeira, vem com o mouse como se você fosse arrastar essa aba. Clica com o botão esquerdo e começa a arrastar. Agora, antes de soltar o botão esquerdo do mouse, pressiona o Ctrl. Repara que vai aparecer um maisinho no ícone do seu mouse. E aí quando você soltar, ele vai criar uma cópia, tanto que ele vai chamar de menu 2. E repara, o meu menu 2 e a minha aba menu tem as mesmas informações escritas dentro delas. A outra maneira de fazer isso é clicando com o botão direito do mouse. E quando você clicar em mover ou copiar, você marcar essa caixinha de criar uma cópia, que aí ele vai duplicar essa aba. E o mais interessante é que você pode fazer isso nesse arquivo que você está trabalhando, esse arquivo que eu acabei de abrir, que no meu caso aqui se chama pasta 4, no seu pode chamar pasta 1, pasta 2, enfim, tanto faz. Você pode botar num outro arquivo que você tem aberto, por exemplo, esse pasta 1, que é um outro arquivo que eu tenho aberto no meu computador, ou então num novo arquivo. Ele vai criar um novo arquivo só com uma cópia dessa aba menu. Então quando eu clicar em OK agora, repara o que vai acontecer. Ele vai carregar rapidinho, criou um novo arquivo que se chamou pasta 5 só com essa aba menu. Então você consegue fazer esse tipo de procedimento bem interessante. Para voltar para lá, Alt Tab aqui no teclado e escolhe qual é o arquivo que você está mexendo. Beleza? Então, último detalhe aqui, selecionar mais de uma aba se você quiser em algum momento, pressiona o Ctrl do teclado e vai clicando em quais abas você quer selecionar. Selecione menu, Plan 11, Plan 12, Plan 13, Plan 10. E para desselecionar é só clicar sem apertar o Ctrl em uma aba qualquer. Beleza? Então, um abraço e até a próxima aula. Então, pessoal, nessa aula a gente vai fixar o que a gente aprendeu nas últimas aulas e vamos começar com vamos aprender novas formatações, que são essas formatações aqui, envolvendo texto dentro da célula, envolvendo células e as linhas aqui, inserir, excluir, formatar. Então vamos lá. Eu vou usar uma nova planilha, estou usando uma nova planilha, vocês podem perceber, mas se vocês quiserem continuar com a mesma planilha que a gente usou na última aula, vocês podem continuar, porque a gente vai começar a criar uma ferramenta que a gente vai usar
mais ao longo do curso. Então vamos lá. Eu vou mudar o nome da primeira aba para menu. E vou acrescentar novas abas aqui. Criar uma aba cálculos. Renomear. Cálculos. Vocês podem ver que agora eu coloquei o acento, no outro eu não tinha colocado. Mas eu queria mostrar uma coisa para vocês aqui. Por exemplo, se eu deixar a planilha em branco, ele vai dar uma mensagem de erro. E nessa mensagem ele diz que tem alguns caracteres que não são válidos para nome de aba do Excel. E esses caracteres são barra, contrabarra, ponto de interrogação, asterisco e os colchetes. Também não pode deixar em branco nem passar de 31 caracteres, só para mostrar mesmo para vocês. Mas essa outra aba aqui eu vou chamar de aba geral. Essa aba aqui eu vou chamar de clientes. A gente vai começar a construir uma ferramenta, eu vou mudar aqui para o lado, mas a gente vai começar a construir uma ferramenta para uma empresa fictícia. Então vamos lá, na minha aba menu eu vou colocar, eu tenho a aba geral e a aba clientes. Simplesmente escrever. Depois que você escrever, se você apertar, reparem que se você apertar Enter, ele vai para a seta de baixo. Então se você for apertando Enter, eu estou apertando Enter várias vezes. Ele vai indo para a célula de baixo, se você apertar Tab, a tecla Tab, ele vai indo para a direita. Ou então você pode usar as setas simplesmente, também serve. Enfim, e nessa aba geral, eu vou criar um cadastro de produtos. Então vem aqui, produtos, e aí meus produtos vão ter nome, fornecedor, preço de venda, compra, desculpa, e data de compra. Vocês podem ver que ele não está aparecendo o texto inteiro. E aí como é que a gente ajeita? Você pode ajeitar uma por uma. E aí para ajeitar você tem duas opções. Ou você coloca aqui em cima e ajeita até aparecer tudo. Ou então, por exemplo, está aqui em cima, está aqui entre as duas colunas que a sua célula, que não está aparecendo o texto todo, está contida. E aí você vem aqui e aperta duas vezes. E aí ele ajeita, fica do tamanho completo, certinho. A outra opção é você selecionar tudo, você seleciona as colunas. Então, por exemplo, você vem aqui com a seta, quando a seta fica essa seta preta para baixo, o cursor vira essa seta preta, e aí você seleciona tudo e clica duas vezes aqui no final. Você pode colocar, na verdade você pode colocar no meio também, mas você coloca aqui no final e clica duas vezes e ele ajeita todas as células para ficar do tamanho exato necessário para caber todas as informações que estão dentro daquelas células. Então meu produto vai ser produto 1, produto 2, produto 3. E aqui eu vou ter o fornecedor 2, fornecedor 1. Vou colocar aqui em ordem diferente, mas não tem problema. Fornecedor 3. Vou ajeitar já aqui o tamanho. Ó. Vocês podem ver que está duas vezes. Ele já ajeita para mim. Preço de compra. Vou colocar 3,50. Vocês podem ver que ele fica como 3,5, mas como eu falei com vocês, a gente vai ajeitar aqui para o formato de moeda. 3,50, 7 e 8. Tá, vem aqui, seleciona as duas. Você pode formatar mais de uma célula de uma vez. Vem aqui, ó, RS. Então aqui, ó, na data de compra, eu vou colocar, por exemplo, dia 20 de janeiro de 2015. Dia 21 de janeiro de 2015. E aqui eu vou colocar 21 também. 21 de janeiro de 2015. Vou deixar tudo com data abreviada. Isso aqui tudo em reais. Agora, o que eu vou fazer? Eu vou ajeitar, vou começar a usar essas formatações. Então, eu quero que esse produto aqui, como ele vai ser um título, eu quero que ele fique em negrito. E esses aqui que são títulos também, eu quero que todos eles fiquem em negrito. Então, se você selecionar tudo, vocês podem ver que tudo ficou em negrito. Mas esses produtos, ele é um título superior a esses títulos aqui. Isso aqui é tudo a minha tabela de produtos. Então, na verdade, eu quero que nessas 4 linhas aqui, eu vou selecionar essas 4 células. Nessas 4 células, eu quero que aqui fique escrito produtos.
Como você faz isso? Você clica aqui, ó, mesclar e centralizar. Mas se tiver alguma coisa escrita nessas outras 3 células, ele vai substituir. Então, por exemplo, eu vou escrever aqui prod e vocês vão ver que ele vai me dar um aviso. Ó. Se clicar aqui em mesclar e centralizar, ele me dá um aviso. A mesclagem só preserva o valor da superior esquerda. Essa aqui é a minha superior esquerda. Tudo bem que só tem uma linha, mas se eu selecionar essas 2 linhas, seria nessa célula aqui. Então, vou dar OK, e aí tudo virou produtos numa linha só. E aí você pode aumentar, eu quero aumentar aqui o tamanho do texto, e esse azinho aqui aumenta o tamanho do texto, esse azinho diminui, igual nas outras ferramentas do Office. E eu quero deixar sublinhado também. Agora, o que eu vou fazer? Nessas células aqui, eu quero deixar, como elas são títulos da minha tabela, eu quero pintá-las. Então, eu venho aqui no balde e vou pintar essas células de verde. Pronto, estão pintadas de verde. E eu quero mudar também o formato, a cor do texto para branco. Você vem no Azinho, formato do texto para branco. Vou colocar aqui um verde mais escuro para ficar mais evidente. Pronto. Aí que você pode mudar também a fonte do seu texto. Você pode escolher um tamanho específico, ou então você pode clicar nesse azinho até chegar no tamanho que você quer. Eu vou também, na verdade, eu vou pegar essa célula produtos e eu quero que ela aumente. Então, eu vou aumentar aqui, ó. Vocês podem ver a mesma coisa da coluna, você pode fazer na linha. Então, você coloca entre o 4 e o 5. Aqui, desculpa. Entre 4 e o 5, segura. Na verdade, aqui eu estou mudando, ó, vocês podem ver que eu estou mudando o tamanho da célula 4, não estou mudando o tamanho da célula 5 que eu quero mudar. Então, eu vou vir aqui entre a 5 e a 6 e aí vou alterar o tamanho dela. E aí vocês podem ver que ficou muito grande aqui, eu vou diminuir um pouco, mas vocês podem ver que a minha escrita de produto está alinhada embaixo. Eu não quero, na verdade eu quero que ela fique alinhada no meio. E aí o que eu faço isso? Fica alinhada no meio da célula, vocês podem ver aqui, ó, você for clicando, você vai alterando aonde ela está alinhada. Eu quero que ela fique no meio, horizontalmente e verticalmente. Então pronto, ela está aqui no meio, vou diminuir mais um pouco. E pronto. Agora, o que é essa quebra automática de texto aqui? Vou explicar para vocês. Essa quebra automática de texto, se você estiver escrevendo texto, então, por exemplo, vou escrever aqui uma observação. Observação. 2 pontos. Essa aba é o local de cadastro dos meus produtos. Vocês podem ver que ela sobrepôs a tudo, porque eu não tenho nenhum valor escrito nessas células do lado. Mas, na verdade, eu quero que isso aqui fique escrito nessas 4 células. Nas A, B, C e D, na linha 15. E aí eu vou mesclar. Da mesma forma que eu fiz aqui produtos. Mas aí vocês podem ver, ó, que ele não está aparecendo tudo. Como eu mesclei e centralizei, ele não está aparecendo tudo. Como eu queria que estivesse aparecendo. Então, o que eu vou fazer? Clicar nessa quebra automática de texto aqui, vocês vão ver o que vai acontecer. Olha só. Ele agora faz o texto inteiro caber dentro da minha célula. Como ela não está no tamanho ideal, ele faz uma quebra de linha. Isso aqui, essa quebra automática faz uma quebra de linha. Então, por exemplo, eu vou aumentar aqui o tamanho, vocês vão perceber. Olha lá. Ele faz a quebra de linha, por exemplo, como se você desse um Enter dentro da célula. E aí, ele permite com que você coloque todo esse texto dentro da mesma célula. Lembra que quando eu mesclo uma célula, isso tudo se torna uma única célula. Você pode desmesclar também, é só clicar de novo no botão, que ele tira a mesclagem, e aí fica cada um com uma célula separada, mas enquanto elas estão mescladas, elas são consideradas uma única célula. E as outras formatações que eu queria mostrar também para vocês são esses 3 botões aqui. No inserir, você pode inserir células, linhas, colunas, ou inserir uma planilha inteira. Inserir uma planilha inteira a gente já viu na última aula. Então eu vou fazer essa parte de inserção de linhas e colunas. Você tem 2 opções. Você pode selecionar uma coluna e aí clicar com o botão direito e vir aqui em inserir. Vocês vão ver que ele vai inserir mais uma coluna. E na linha a mesma coisa. Selecionar uma linha, vem aqui, inserir. Ele insere mais uma linha. Ou então você pode simplesmente, por exemplo, tem essa célula aqui clicada, você vem aqui em inserir e inserir uma linha. Então ele vai inserir a mesma linha, ele vai inserir como se eu tivesse selecionado aquilo tudo, inserir uma linha. O que vocês vão reparar é
Eu vou pintar essa célula aqui de amarelo para vocês poderem reparar o que acontece. Agora eu vou vir aqui, estou na célula 3 e vou inserir uma linha. Olha só o que vai acontecer. Essa nova linha que surgiu, ela também está com essa célula pintada de amarelo. Então o que ele faz? Ele copia o formato da linha que está acima da célula selecionada. Então, por exemplo, se eu selecionei a célula 3, vou selecionar essa aqui. Se eu selecionei a célula G4, ele vai, se quiser inserir uma linha, e clicar aqui para inserir uma linha, ele vai inserir uma linha com o mesmo formato da linha 3, que é uma linha acima da célula que eu estou selecionando. A mesma coisa serve para a coluna. Então, por exemplo, eu vou selecionar aqui a célula J4 e vou pedir para ele inserir uma coluna. Vocês vão ver o que vai acontecer. Olha só, essas duas células aqui estavam pintadas de amarelo. A célula I2 e I3 estavam pintadas de amarelas quando eu cliquei na J4. Então, quando eu inserir uma nova linha, ele copia o formato da célula da coluna I. E agora, a minha célula J2 e J3 estão pintadas de amarelo. Eu posso excluir também, então, eu tenho duas opções. Por exemplo, eu estou com a célula J4 selecionada, aí eu posso querer excluir a minha coluna, e aí essa coluna vai ser excluída. E aqui eu seleciono a célula I3, eu posso excluir a linha, e a linha da célula que eu estou selecionando vai ser excluída também. Também serve para excluir planilhas, ou então simplesmente para excluir uma célula. Então, por exemplo, essa aqui que está pintada, eu vou vir aqui e excluir célula. E aí aqui, quando você clica em excluir célula, ele pergunta o que você quer fazer. Se eu desloco as células para a esquerda, se eu desloco as células para cima, se eu vou excluir a linha inteira, a coluna inteira, que é a mesma coisa que eu vim aqui colocar excluir linha, excluir coluna. Eu vou querer deslocar para a esquerda. Pronto. Ele tirou aquele valor, aquele formato que estava ali. Então, pessoal, por essa aula a gente vai ficar por aqui. E na próxima aula eu vou mostrar para vocês essa tecla, essa aqui, essa linha de formatação, que dá para a gente alterar bastante coisa por ela. Eu vou até clicar aqui para mostrar para vocês. Ó. Formatar células, podem ver que a gente tem diversas abas, diversas formas de formatação. Mas isso eu vou mostrar para vocês na próxima aula. Abraço e até a próxima aula. Então, pessoal, nessa aula agora, como eu falei, eu vou ensinar vocês a parte de formatação de células. A gente vai dar uma olhada bem completa nessa caixa aqui de formatação. Vocês podem ver que tem várias abas, a gente vai passar por todas elas e eu vou explicando para vocês. Então vamos lá. A primeira coisa que eu queria falar é que você tem como acessar essa aba de várias formas. Então, se você acabar não lembrando uma ou outra, você vai acabar achando ela bem fácil. Tipo, a primeira forma que você pode acessar ela é por aqui mesmo. Você vai formatar a célula e clica aqui, formatar células. Aí você abre ela, ela vai abrir na última aba que estava aberta e você tem tudo aquilo. Agora, chegando nessa aba, vocês lembram que a gente já viu isso aqui. A gente já passou nas aulas anteriores, a gente já abriu essa caixa aqui. Por quê? Você também tem como acessar ela por aqui. Por essa tabzinha de formato do valor dentro da célula. Vem aqui mais formato de número e aí você tem todas as abas aqui também. A outra forma que você tem de acessar, você clicando naquela, você gira ali onde eu cliquei, nessa setinha aqui embaixo. Outra forma é você clicar nessa setinha aqui embaixo, que vai abrir já na aba de fonte. E outra forma que você tem é aqui nas bordas. Se você vem aqui para escolher bordas, você vem aqui em mais bordas e ele vai abrir a aba de bordas e você tem todas as outras abas. Devem ter até outras formas, mas acho que essas aqui são as principais, são as mais fáceis. Então qualquer uma dessas que você lembrar já serve, já vai te ajudar. Então vamos lá. Primeira coisa que eu vou fazer, eu quero separar bem os meus dados aqui, então eu vou colocar barras entre as colunas, as diferentes colunas dessa minha tabela. Então, por exemplo, vou selecionar essa célula, vou vir aqui, bordas. Você pode escolher diretamente aqui, ou então você pode abrir a caixinha. Eu vou abrir a caixa. Agora, o que a gente vai fazer? Você pode... Eu quero colocar no lado direito. Repara que a célula que está selecionada é essa que está escrito produto 1. Então, onde eu quero colocar a borda é do lado direito. E aí, você tem duas opções. Ou você vai clicando nesses botões aqui, ó. Vocês podem ver que ele vai aparecer aqui. Isso aqui, como está escrito texto uma única vez aqui, isso aqui é uma única célula. É a única célula que eu estou selecionando. Então, se eu clicar aqui nesse botão que está... Não sei se vocês conseguem ver, mas a barra da direita está mais escurinha. Ele coloca a barra direita. Se eu clicar de novo, ele tira. Ou então, você pode clicar diretamente nesse canvas aqui, nessa imagem. Você pode clicar diretamente aqui. E ele vai aparecer a barra na direita. Você pode mudar a espessura, colocar pontilhado, colocar colorido. Enfim, mas eu vou deixar
em preto mesmo. Dá OK, vocês podem ver agora que tem uma barra ali, mas eu quero nessas todas, então vou selecionar tudo agora para mostrar aqui para vocês outra forma, e agora eu vou fazer por aqui, eu vou colocar barra da direita, borda direita, pode ver? Agora todas estão com a borda da direita, mas na verdade eu quero separar todas as colunas. Como é que eu faço isso sem precisar fazer isso para cada coluna? Você seleciona todas, e aí vamos abrir a caixinha de novo, mais bordas. Olha lá, vocês podem ver que aqui ele tá claro, ele está meio cinza, meio tracejado. Por quê? Porque significa que eu tenho em alguma das células dentro do intervalo que eu selecionei, o intervalo que eu selecionei é isso tudo aqui. Toda essa parte que está selecionada aqui é o meu intervalo. Dentro dessas células, desse intervalo, tem essa barra aqui entre células de colunas diferentes, como por exemplo, essas células aqui são da coluna D, essas células aqui são da coluna E. Aqui tem a borda. Mas, por exemplo, entre a E e a F não tem a borda. Então ele fica assim. Isso aqui representa que ele tem essa borda existe em algumas células, mas não em todas. Só que eu quero que ela exista em todas. Então é só você clicar aqui e pronto. Agora tudo aqui no meio vai ficar, todas essas colunas, essa divisão entre as colunas vão ficar pintadas. Mas as externas não vão ficar. Por quê? Vocês estão vendo que aqui está aparecendo texto escrito 4 vezes. Ó. Texto, 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 texto. Significa que eu selecionei um intervalo de células de mais de uma coluna e de mais de uma linha. Então, se eu colocar aqui no meio, o que ele vai fazer? Todos os meios do intervalo, toda a mudança de coluna no intervalo, ele vai colocar borda. Se eu colocar aqui, por exemplo, toda mudança de linha, ele vai colocar borda. Se eu colocar aqui, por exemplo, ele vai colocar borda só no canto da esquerda. Se eu colocar aqui, ele vai colocar borda só no canto da direita. Eu vou deixar assim para vocês verem como é que vai ficar. A outra opção que você tem, que tem alguns padrões já que a gente usa bastante, é interna. Você coloca todas as bordas internas. Eu vou tirar aqui essas bordas para vocês poderem ver como é que ele vai aparecer. Interna. E aí tira aqui. E contorno. Faz tudo em volta. Então agora eu vou mostrar para vocês. Se vocês quiserem, vocês vão testando aí, vão vendo como cada um fica. Mas a que eu falei para vocês que eu ia fazer. Borda da esquerda, borda da direita e a borda central. Preto mesmo, sem aumentar a espessura nem nada. Pronto. Vocês podem ver que agora eu tenho todas essas bordas como eu falei para vocês. Se você selecionar, por exemplo, essa daqui agora, esse conjunto de células aqui, ele tem borda na esquerda também. Se eu tirar a borda da esquerda dele, por exemplo, vou colocar que ele está sem borda. Sem borda, então nem desse lado vai ter borda, nem desse lado vai ter borda. Aí ele tira, mesmo você tendo feito aquilo anteriormente. Vou colocar de volta. Vou colocar aqui borda esquerda e borda da direita. Pronto. Agora, vamos lá. Vamos para a próxima. A gente passa. Então aqui borda a gente já explicou. Então vamos agora falar da parte de preenchimento. O que eu quero fazer? Vou fechar aqui. O que eu quero fazer? Eu aqui tenho poucos dados nessa tabela. Mas se você for tendo muitos dados, por exemplo, muitos dados para baixo, na mesma linha, e muitos dados na mesma coluna, desculpa, e muitos dados na mesma linha, pode acabar difícil de você acompanhar, de você seguir, por exemplo, eu quero saber qual é, digamos que eu tenho um valor aqui que vai ser, não sei, nome do cliente. E aqui eu tenho João, aqui eu tenho Paulo, aqui eu tenho Carlos, não sei. E aí aqui, por exemplo, como eu tenho só 3 linhas, é fácil de eu acompanhar. Eu sei qual é, se eu estou nesse produto 1, eu sei, é o João. Mas fica mais fácil de você visualizar e o seu layout também fica legal se você faz uma diferença de cores aqui, uma gradação. Dependendo do que você quer no seu layout, isso pode ser muito interessante. Então, por exemplo, vou mostrar para vocês como vocês podem fazer isso. Eu vou abrir por aqui mesmo, preenchimento, você vem aqui em preenchimento, que ele vai mudar o preenchimento da célula. É a mesma coisa que esse balde aqui, vocês lembram que a gente usou esse balde para pintar esse título aqui, esse cabeçalho, mas na verdade agora eu vou usar a parte de preenchimento, eu vou colocar esse verde aqui para essa linha. Pronto, vocês podem ver que está nessa linha também, e aqui ó, eu vou querer colocar o mesmo verde, para não ficar mudando muito de cor também, senão o meu layout não fica legal. Olha só que bacana. Agora,
eu vou colocar aqui um verde mais claro, um pouco mais claro, olha lá. Você pode ver que agora fica muito mais fácil, mesmo se eu tiver uma linha maior, fica difícil de eu confundir com a linha de baixo. Fica mais difícil de eu confundir com a linha de baixo, então. Selecionar essa outra linha aqui. E selecionar a última. Pronto. Entendeu? Agora eu vou deletar isso daqui, porque por enquanto não é o nosso objetivo. E eu vou tirar esse preenchimento daqui, como você faz para tirar o preenchimento. Vem aqui no balde, ou então vamos mostrar da forma que eu estou mostrando agora aqui, do preenchimento. Você tem aqui 100 cores, ó, tá vendo? 100 cores. E aí ele tira todas as cores de preenchimento. Agora, o que eu vou mostrar para vocês é a parte de fonte. Aqui você pode mudar a fonte que você está usando. Eu vou deixar essa Calibri é a padrão do Excel 2013. Vocês podem ver que vocês têm todas as fontes que estão instaladas no seu computador. Todas as fontes que você vai ter no Word, você vai ter aqui no Excel também. E você pode colocar efeitos. Aqui você tem uma visualização de como vai ficar o seu texto. Então, por exemplo, eu posso mudar a cor. Posso colocar a cor em vermelho. Aí ele mostra aqui, ó, o seu texto vai ficar em vermelho. Boto a fonte normal é preto. Vou botar a fonte aqui normal. Você pode mudar o tamanho. Você vai vendo que ele vai aumentando o tamanho. Esse vai ficar o tamanho do seu texto. Vou botar para 11. Você pode botar em itálico, negrito e itálico. Ou então regular. E aqui você tem esses 3 efeitos. O que são esses 3 efeitos? Taxado é quando você faz um corte. Sobrescrito é o x ao quadrado. Esse aqui eu vou mostrar para vocês. Então, e o subscrito seria o embaixo, por exemplo, quando você vai escrever uma fórmula química. O2, por exemplo. Então eu vou mostrar aqui para vocês. Eu tenho, ó, aqui 2. Vamos ver. Aí, por exemplo, aí eu venho aqui, vou formatar células e eu boto aqui o subscrito. Viu? Vocês podem ver que o meu 2, ele aparece ali, ó, bem embaixo. Vocês viram o que eu fiz? Selecionei o 2, botei com o botão direito, formatar células, tá vendo uma outra forma de você acessar aquela caixa, e botei subscrito. Você pode colocar também sobrescrito. E olha lá como é que fica. Como se fosse elevado ao quadrado. O Excel ele não reconhece isso como se você estivesse fazendo uma operação de potência, mas se você quer uma representação gráfica, pode ser bem útil. Vamos deletar, porque isso aqui não cabe no escopo dessa nossa tabela que a gente está criando. E agora eu vou mostrar para vocês essa parte de alinhamento. O que é isso? Por exemplo, eu quero que aqui nessa coluna esteja escrito dados, que são os dados. Eu tenho aqui os produtos, essa aqui é a minha tabela de produtos, e essas linhas, a partir dessas linhas aqui eu tenho meus dados. Então eu vou selecionar essas 3 linhas e vou mesclar. Da mesma forma que a gente fez aqui, seleciona as linhas e mescla. E eu vou escrever aqui dados. Dados. Agora eu vou editar, porque eu quero. Vocês podem ver que ele está escrito na horizontal, como todas as células, quando você escreve, elas aparecem na horizontal, mas eu quero que ele fique escrito na vertical. Então o que eu vou fazer? Eu clicar naquele canto, vou vir aqui em alinhamento, e aí você pode ir inclinando o seu texto. Vocês podem ver que você pode ir inclinando. Olha só. Você vai inclinando, ele vai aparecer exatamente nessa angulação que você está colocando. Vocês podem ver que aqui os graus vão mudando. Então se você souber o valor, você pode inserir ali o valor diretamente. Ó, eu vou colocar horizontalmente, eu quero que esteja alinhado no centro, verticalmente no centro. Isso aqui é a mesma coisa que esses botões. Isso aqui, ó, verticalmente no centro e horizontalmente no centro. Você pode colocar recuo ou não, eu vou deixar com 0 mesmo. Para mim não vai fazer diferença quebra automática de texto, porque eu tenho só uma palavra escrita aqui. Deixar mesclada a célula, e aqui, ó, você tem a direção do texto com o texto, da esquerda para a direita, da esquerda para a direita, da direita para a esquerda. Mas eu vou vir aqui e vou colocar 90 graus. Pronto, vocês podem ver que agora o meu texto está inclinado em 90 graus. Outra forma de vocês também mudarem essa inclinação é nesse botão aqui, ó, orientação. E você tem algumas orientações padrões, que é inclinar no sentido, inclinando aqui, ó. Vai inclinando, ele vai inclinando, vai rodando. Você
pode colocar ele vertical, e aí vocês vão ver que aqui ele aparece. Olha só aí como é que ele fica. Ele fica escrito assim, dados. Na verdade, eu vou até deixar assim, porque eu achei que ficou mais legal. Mas você pode colocar daquele jeito como a gente estava, ao contrário. Ou então você pode formatar. Vocês podem ver aqui, ó, que você pode formatar daquela mesma caixinha que a gente já tinha aberto. Mas eu vou deixar desse texto vertical, porque eu acho que foi melhor. Vou colocar em negrito. Vou diminuir aqui essa coluna. Não, desculpa, estou aumentando a B. Eu vou diminuir a C. E vou colocar as bordas. Mas eu quero a borda... Eu vou abrir aqui. Vou colocar... Olha só, vocês podem ver que ele está com essa borda aqui, que já estava nessa coluna D. Mas eu vou colocar o contorno inteiro. Quero o contorno inteiro. Isso. Então vou dar OK. Pronto. Esses são os meus dados. Agora, isso aqui, produtos, eu vou colocar as bordas também. Então eu vou vir aqui, colocar, olha só, nesse caso, como só tem uma célula selecionada, se eu colocar todas as bordas dessa célula, como é que vai ficar? Todas as bordas dessas células, como ela não tem borda inteira, como é uma célula mesclada, lembra quando eu falei, quando você mexe com uma célula, o Excel reconhece como se aquilo fosse uma única célula. Você pode ver que ele está selecionando aqui como se fosse um intervalo em colunas, e mais uma só em linha, mas ele vai tratar ela como se ele fosse uma célula. Então, se eu colocar todas as bordas, ele vai cobrir o contorno inteiro da célula. Se eu selecionar uma única célula, todas as bordas dessa célula, vai ser o contorno da célula. E é exatamente o que ele faz aqui. Vocês podem ver aqui. Todo esse contorno tá com a borda mais espessa, não está com essas linhas de grade que a gente chama. Agora, a gente tem a parte de proteção e a parte de números, que ainda falta dar uma explorada. A parte de números é exatamente aquela parte que a gente falou nas primeiras aulas. Não vou ficar muito nela, mas vocês podem ver que a gente tem todos aqueles formatos que a gente tinha na última aula. Mas eu queria explicar aqui uma diferença importante. A moeda, quando você coloca o formato moeda, ele vai tratar naquele símbolo que você está. Por exemplo, se eu colocar no formato moeda, ele tá em real. O que ele vai fazer, a diferença, é isso aqui. Ó. Se o número for negativo, como você pode colocar esse número negativo? Eu quero que ele fique só com menos na frente, eu quero que ele fique em vermelho, mas sem menos na frente. Entendeu? Você tem todas essas fórmulas aqui de tratar. E o contábil é simplesmente para você mudar a sua moeda. Então, por exemplo, eu vou colocar aqui francês, euro, e mudar a quantidade de casas decimais. Entendeu? Vou voltar lá para o real, que é o meu padrão. A moeda que você vai poder ter essas diferenças aqui de número negativo, entendeu? Essas são só duas formas de você formatar o seu valor contábil. E aqui você tem data, hora, porcentagem, com diferenças casas decimais, enfim. E essa aba de proteção é uma aba que a gente vai explorar mais à frente quando eu for mostrar proteção de planilha. Mas, para falar aqui para vocês, o que acontece? Quando você protege uma planilha, você pode bloquear a edição dela inteira. Então, por exemplo, eu quero que essa planilha inteira fique bloqueada. E ela vai ficar bloqueada. Já vou adiantar aqui para vocês, mas depois a gente vai fazer melhor. Tem esse botão nessa revisão aqui, tem proteger planilha. Você clica nela, eu a princípio vou deixar assim, vou dar simplesmente OK. E agora eu não consigo editar a minha planilha. Vocês podem ver que quando eu clico duas vezes para tentar editar alguma célula, ele diz que a minha planilha está bloqueada. Então eu vou desproteger essa planilha. Dá para você colocar uma senha, mas isso a gente vai ver mais futuramente. O que acontece? Eu vim em formatar células. Essa célula, por exemplo, essa célula de preço da compra. Pode ser que o preço da compra venha mudar. Então você seleciona essas três células, clica no computador direito e vem formatar células. Agora o que acontece? Por padrão, as células do Excel têm esse bloqueadas com um checkzinho. O que isso significa? Significa que você pode, que quando você bloquear a planilha, essas células também vão estar bloqueadas. Só que se você tira esse checkzinho, quando você bloqueia a sua planilha, vamos lá em revisão, proteger a planilha, simplesmente dá OK. Você pode ver que se eu tentar bloquear, se eu tentar alterar, por exemplo, o meu fornecedor, eu não consigo. Mas se eu tentar alterar agora o preço da compra,
Vocês podem ver que eu já consigo editar. Eu posso colocar 4,50. E ele não reclama, ele não vai sair aquele aviso. Por quê? Porque eu marquei nessas celas que elas não ficariam bloqueadas quando eu proteger a minha planilha. Vou desproteger a minha planilha, vou voltar para o meu padrão bloqueadas, porque a gente vai explorar isso melhor mais à frente, quando a gente for realmente falar sobre proteção de planilhas. E nessa aula a gente vai ficar por aqui. Na próxima aula a gente já vai expandir essa nossa tabela e inserir novas colunas, novos valores e falar de como a gente faz para colocar uma função no Excel e já começar a trabalhar com funções. Um abraço e até a próxima aula. Então, pessoal, nessa aula a gente vai começar a trabalhar já com fórmulas. Então, para isso eu vou precisar acrescentar outras colunas nessa tabela. Então, vamos lá. A primeira coisa que eu vou acrescentar aqui, que eu não tinha acrescentado antes, era quantidade comprada. Vocês podem ver que quando você escreve do lado aqui, o Excel reconhece que você está criando um padrão e ele vai copiando esse padrão. Então, tem aqui quantidade comprada. Vou colocar aqui preço de venda. Quantidade vendida, estoque. Isso. E não, vou colocar mais um aqui. Vamos colocar margem de lucro por produto. Ficou meio grande ali o título, mas ajeita aqui, não tem problema. Então vamos lá. A primeira coisa que eu vou fazer aqui é inserir os valores de quantidade comprada, valores basicamente aleatórios, então 10, 20, 25. Essa minha coluna aqui está muito grande, eu vou dar uma padronizada aqui, vou dar uma ajeitada. Então vou diminuir mais um pouco, vou ajeitar aqui. E agora aumentar todas as colunas. Da mesma forma, você lembra quando a gente foi ajeitar para que tudo coubesse na célula? A gente selecionou todas as colunas e clicou 2 vezes no canto. Aqui eu estou fazendo a mesma coisa com a linha. Estou selecionando todas as colunas e aí estou aumentando o tamanho da linha. Agora vamos lá. O preço de venda, eu só vou ajeitar aqui. Para o preço de venda, o que a gente vai fazer? A gente vai começar a trabalhar com as fórmulas. Então, vamos lá. As fórmulas no Excel, as primeiras fórmulas que eu vou mostrar aqui para vocês são as fórmulas das operações básicas. Então, a gente tem somar, diminuir, multiplicar e dividir. O que acontece? Para você inserir uma fórmula no Excel, a primeira coisa que você tem que fazer é colocar um sinal de igual dentro da célula. Então, por exemplo, se eu quiser somar 2 valores, eu vou colocar igual, e aí eu vou botar 10 mais 2. E aí vai me dar o valor 12. Então, por exemplo, se eu quero somar, eu vou colocar 10 mais 2, diminuir 10 menos 2, multiplicar 10 vezes 2 e dividir 10 divididos por 2. Agora, a outra coisa que eu posso fazer, ao invés de inserir diretamente o valor na célula, eu posso fazer uma referência a uma célula que já tenha aquele valor. Então, por exemplo, eu vou colocar aqui o valor 10 e aqui o valor 2. E aí aqui nessa coluna, na coluna F, então aqui eu vou colocar fórmula com números. Na verdade eu vou usar a coluna G, vou colocar aqui fórmula com referência. E aqui eu vou trabalhar só fazendo referência às células, eu não vou escrever nenhum valor dentro da minha célula. E aí o que você faz? Você coloca igual, e aí você vai caminhando com as setas até você escolher a célula que você quer, a célula B2. Vocês podem perceber que a referência à célula é feita primeiro com a letra que corresponde à coluna onde ela está e segundo com a linha que corresponde à linha onde ela está. Então B2 é essa célula. Então, por exemplo, se eu escrever H15, qual é a célula que vocês esperam que apareça? Essa aqui, ó, que é a H15. Então eu vou escrever ali, ó, H15. Pronto.
aquela célula está referenciada. Vocês podem perceber, quando eu começo a escrever, por exemplo, coloquei H, ele aparece uma lista aqui. O que isso significa? Essas aqui são as funções do Excel começadas pela letra H. Então, por exemplo, se eu escrever a letra A, ele aparece uma lista das funções do Excel que começam pela letra A. Por que ele faz isso? Porque quando eu começo a escrever, quando eu coloco igual e começo a escrever alguma coisa, ele acha que eu vou querer inserir uma função. Se eu quiser simplesmente fazer uma referência à célula, por exemplo, se eu quiser que G seja igual a 10, eu coloco G igual a essa aqui, ó, B2. Vai ser igual a 10. E sempre que eu mudar essa célula B2, a célula G vai mudar também. Então, por exemplo, eu quero que seja igual a 15. Pronto, virou 15. Agora que seja igual a 12. Virou 12. Vou voltar para 10. Ela volta para 10. Então, como é que eu vou fazer essa função de soma? Vocês já devem imaginar. Eu faço referência à primeira célula, mais e a referência à segunda célula. E vou fazendo a mesma coisa para as outras. Então, eu vou colocar... 10 menos 2. Esse agora eu vou escrever. Então, eu vou fazer B2 vezes B3. E aqui eu vou colocar igual B2 divididos por B3. Vocês podem ver que os valores aqui nessas células são os mesmos valores nessa coluna que estão aqui nessa coluna E. O que significa que a minha fórmula está me dando o resultado correto. Com isso, a gente vai calcular o preço de venda baseado num valor fictício. Então, por exemplo, eu tenho que eu comprei por R$ 4,50, eu quero ter R$ 2,50 de lucro sobre esse produto, então eu vou colocar mais R$ 2,50. Reparem que eu não preciso inserir o número no valor monetário, não preciso colocar RS 2,50, que ele vai reconhecer. Por quê? Porque o Excel ele faz as contas como trabalhando com os números e depois ele retorna para o usuário, ele aparenta com aquele formato monetário. Então, por exemplo, se você quiser escrever aqui o RSFROM, o que vai acontecer? Vai colocar RSFROM, ele não vai reconhecer. E olha o que ele pergunta: se eu aceito a correção, eu vou colocar simplesmente mais 2,50, sim, e ele vai para R$ 7,00. Então você não só é mais fácil você não colocar, como não é para você colocar, porque senão ele não reconhece aquilo. Agora aqui na célula de baixo, eu vou colocar 7 mais R$ 3,00 e o 8 mais, por exemplo, R$ 6,00. Quantidade vendida, eu vou colocar uma quantidade aleatória, então eu vou colocar aqui 5, 8 e 7. E no estoque, como é que a gente vai calcular o estoque? Vai ser simplesmente uma subtração da quantidade comprada pela quantidade vendida. Então aqui, quantidade comprada menos quantidade vendida. Quantidade comprada menos quantidade vendida. Agora, na margem de lucro do meu produto, você vai ter uma fórmula mais diferente. Eu coloquei isso por quê? Para mostrar para vocês que o Excel ele faz as operações na mesma ordem que uma calculadora faria. Então, por exemplo, se eu colocar aqui 7 menos 4,50 sobre 7, ele está me dando aqui em reais, mas eu quero em porcentagem. Olha só, vocês vão ver que ele vai dar um valor totalmente errado, que você sabe que não é esse valor. Por quê? Porque eu não coloquei o parênteses entre o I9 e o F9. Quando eu colocar o parênteses, pronto, ele me dá em porcentagem. Então, vocês reparem que o Excel, ele faz, por exemplo, se eu tiver um dividido aqui, ele vai primeiro fazer essa divisão e depois ele vai fazer aquela subtração igual uma calculadora normal. Então, agora aqui eu vou colocar o F10, na verdade é o J10 menos o F10 sobre o I10, na verdade aqui, ó, vocês reparem, olha só, isso aqui vai até bom colocar a célula errada para mostrar isso aqui para vocês. Se você quiser alterar, ou você pode vir aqui, por exemplo, no J10 e mudar para I10, então posso chegar aqui e fazer isso. I10 ele já ajeita. Ou então, você pode pegar a caixa, aqui olha só, quando você coloca o cursor em cima do canto,
você pode pegar essa caixa e você vai mudar qual é a referência dele. Vocês reparem, eu fico olhando na célula, se vocês olharem a fórmula que está na célula, ela fica mudando. Ó. Se eu colocar aqui no I10, ele reconhece. Pronto, 30%. E aqui eu vou colocar igual. Aqui. Menos 8 sobre... Pronto. E aí eu tenho a minha margem de lucro por produto, certo? Agora o que eu vou fazer? Eu quero ajeitar esses formatos aqui. Então, como é que eu vou ajeitar esses formatos? Uma opção é você fazer que nem a gente fez nas outras aulas, que é ir ajeitando a cor da célula, uma por uma, depois a borda e tudo. Ou então existe esse outro botão aqui, que é o estilo de célula. O que é isso? O Excel ele já vem com alguns estilos de célula prontos para você. E você pode simplesmente usar esse estilo. Aqui eu vou, por exemplo, selecionar essa célula 10 aqui para mostrar para vocês. Repare que, ó, quando for passando aqui, olha só, ele já aplica o estilo, a formatação inteira para você. E o que eu vou usar são essas daqui do Canva, que se vocês repararem são basicamente a mesma formatação que a gente usou aqui. Eu vou usar, na verdade, essas duas últimas aqui para mudar a cor da letra para branco. Então, eu vou selecionar a primeira linha inteira, vou colocar esse aqui. A última linha inteira, eu vou colocar essa última. E a segunda linha, a segunda, pronto. Reparem que a única coisa que ele não aplicou foi a borda. Por quê? Porque no estilo do Excel ele não tem essa borda. E agora eu vou selecionar as suas. Reparem que agora eu selecionei o calendário. E eu vou simplesmente ter que colocar a borda. Então venho aqui em borda. Vou colocar aqui, aqui e aqui. Dou um OK. E pronto. Ele já tá com todas as bordas para mim. Se você quiser que o estilo já tenha a borda, você pode vir aqui em estilo de célula, novo estilo de célula e criar o seu próprio estilo. Vocês podem ver aqui, ó, você vai ter o formato de número, alinhamento, fonte, borda, e você vem aqui em formatar e vai abrir aquela mesma caixa e você coloca o estilo que você quiser. Pode deixar já de por padrão, a célula não vai estar bloqueada nem nada. Então, galera, a última coisa que eu queria falar para vocês nessa aula é que, se você, da mesma forma, que, por exemplo, eu tenho essas fórmulas aqui, estão referenciando a essas células. Então, se por exemplo, eu tenho essa aqui que tem uma divisão, era isso aqui que eu queria mostrar para vocês. Se eu tenho aqui uma divisão e eu deleto, por exemplo, o preço de venda, olha só, ele aparece um erro, divisão por zero. Por quê? Ele tenta atualizar aquela fórmula e aí ele atualiza essa fórmula, só que ele reconhece, quando a célula está vazia, ele reconhece que ele tem o valor zero. Se ele tem o valor zero, ele tenta fazer essa divisão, ele faz 0 menos 450 sobre 0. Divisão por zero é o erro, então ele aparece o erro de divisão por zero aqui. Ó. Fórmula ou função está sendo usada, está sendo dividida por zero ou por células vazias. E é exatamente o que está acontecendo. Então eu vou voltar aqui, para nossa planilha não ficar com erro. E a última coisa que eu queria falar aqui para vocês, eu vou abrir na aba cálculos, para a gente fazer, por exemplo, eu vou botar os valores 5, 3... 2 e 1, é que as funções soma e a função multiplicação, a gente tem uma outra forma de escrever, ao invés de ser simplesmente colocando o sinal de mais e o sinal de vezes. Existem as funções embutidas já, soma, e aí você pode selecionar uma, ponto e vírgula, a outra, e aí ele vai somar essas duas células, 5 mais 3, 8, ou então você pode fazer um intervalo. Como é que você faz? Você pode colocar 2 pontos e o final, e aí ele vai fazer o intervalo inteiro, ou então você pode simplesmente escolher selecionar o intervalo inteiro, que ele já vai reconhecer e vai aparecer já primeira célula do intervalo e a última célula do intervalo. Repara que, por exemplo, daqui 11, repara que, por exemplo, se eu tiver valores nessa segunda coluna, então eu vou colocar vários 1s aqui. Nessa segunda coluna, o intervalo, o primeiro valor do intervalo é a célula superior esquerda e o último valor do intervalo é a inferior direita. Então, eu vou selecionar esse intervalo, olha só. Vocês vão ver D4, que é essa célula aqui, 2 pontos é 7. É 7 essa célula aqui. E aí ele vai somar esse intervalo inteiro, 15. E a outra forma, isso aqui é uma soma. E a outra forma
multiplicação, que vai ser igual a multiplica todos os dados como argumento, e a mesma coisa para o intervalo, e ele vai multiplicar tudo. 30, vezes 3, 15, vezes 2, 30, vezes 1, várias vezes, 30. Repara que se eu colocar aqui 2, ele vai para 60. E esse aqui altera também. Então, voltando aqui. Por essa aula é isso, galera. Valeu e até a próxima.